Olá, bem-vindos a mais um Contato Imediato do Fundamental comigo, o professor Fábio Menezes. E hoje nós vamos fazer um pensamento sobre o Teorema de Pitágoras. Hum, Vamos ver? O que é o Teorema de Pitágoras, gente? No relato tradicional, como é que a gente faz esse ensino? A gente diz o seguinte: tem uma ordem. Você primeiro define o que é um triângulo retângulo, é aquele que tem um ângulo reto. Depois você define que o maior lado se chama hipotenusa e os outros são os catetos. Depois, você diz que tem o teorema de Pitágoras, em que todo triângulo retângulo quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. E aí, o que você faz depois? Você desenha um triângulo. Sim, um triângulo mais ou menos assim. Repara. E aí você escreve algebricamente essa relação geométrica, que muitas vezes é escrita dessa forma aqui, com o A sendo a hipotenusa. Certo? Pois bem, a escola pitagórica, segundo evidências históricas, não estudava geometria. A sua preocupação era com os números. Sim, os pitagóricos estudavam os números. Aquela velha frase que tudo são números, que os números governam o universo, vem muito em função do estudo da escola pitagórica. Bom, escola pitagórica, sim, há muitas evidências de ter existido uma escola pitagórica, assim como, por exemplo, existe a UFRJ, a UERJ e diversos colégios como o CIEP ou como outras escolas. Mas um homem chamado Pitágoras, as evidências, por incrível que pareça, são poucas. Pitágoras pode não ter existido. Uma escola pitagórica, sim. Mas alguém chamado Pitágoras que deu o nome à escola? Bom, a gente não está dizendo aqui que não existiu. Mas imagine daqui a 5.000 anos você dizer assim: puxa vida, aquela pessoa, o FRJ, produziu tanta coisa. Nossa, aquele CIEP produziu tanta coisa, como se fosse uma pessoa. A personificação de uma coisa depende de quem relata. Então o que acontece? Lá na Antiguidade Tardia, esse camarada chamado Próculos, ele fez uma interpretação do que era chamado de escrito escola pitagórica, ele chamou escola de Pitágoras. Ele já fez uma interpretação de um texto de Jâmblico, de Eudemo, essa é a verdade. Ele pega um texto de Jâmblico e de Eudemo, faz uma releitura, porque era comum fazer releituras e elogios e essas coisas todas, e ele começa a chamar de escola de Pitágoras. Por isso, uma personificação tardia sobre Pitágoras. Mas o que é mais importante sobre isso tudo? Além de entender que não existe um ser que de repente nasceu e falou assim, ou acordou e falou, hoje eu vou inventar um teorema, que isso é fruto de um estudo, de um grupo, de um povo, né, como uma escola, por exemplo, uma escola pitagórica. Se você quiser saber mais um pouquinho de onde eu tiro essas inferências, tem livros muito bons, como esse, História da Matemática, da Tatiana Roque, que tem ali uma visão crítica desfazendo mitos e lendas que tem em torno da matemática. A gente precisa deixar de acreditar que a matemática é feita por gênios. A matemática é feita pela humanidade. Mas vamos lá. A escola pitagórica em si, na verdade, estudava números, né? Mas que tipo de números? Eles faziam agrupamentos. Esses agrupamentos tinham sim a ver com algumas coisas de geometria, mas não estudavam exatamente a geometria das coisas. Então, por exemplo, tinham números triangulares, números quadrangulares, e dentro desses estudos houve uma relação que diz que o triângulo pitagórico hoje, né, são aqueles que têm os lados inteiros. Então, nem todo triângulo hoje é chamado de pitagórico. Isso muito em função dos estudos da escola pitagórica. Como é que a gente pode então demonstrar esse teorema de Pitágoras? Bom, no livro de Euclides, que muita gente acha que dizia que a geometria grega só podia ser feita com régua e compasso, as novas e críticas interpretações das questões históricas dizem o seguinte: o que está no livro de Euclides é tudo aquilo que podia ser feito com régua e compasso. Isso não quer dizer que tudo só poderia ser feito com régua e compasso.
O que ele fez foi um compilado do que podia. E esse teorema já estava demonstrado lá no livro de Euclides como algo inerente à matemática grega em geral, ou seja, existia matemática antes de Pitágoras e também há evidências de existir geometria muito antes do famoso Tales, que é um assunto para um outro momento. Tradicionalmente, o que você faz? Você pega os quadrados dos lados e mostra que as áreas têm aquela relação que eu falei, né? É assim, ó, você pega e desenha o triângulo retângulo, tá lá os quadrados, e repara que 52 realmente, se você usar um programinha chamado GeoGebra, você vai ver isso bem legal, um programinha de geometria dinâmica. Você tem que, ó, 36 mais 16 é 52. Legal. Então, essa relação funciona, mas será que isso demonstra para todos? Então, o que acontece? Lá no livro de Euclides, existe uma demonstração que não é aritmética nem algébrica. Existe uma comparação entre áreas. Então, o que eles sabem? Eles sabem que um triângulo com a mesma base e a mesma altura tem a mesma área. Então, veja, esse triângulo marrom aqui, claro, tem a mesma área desse triângulo marrom mais escuro, porque tem essas bases aqui são iguais, e tem a mesma altura. Por que tem a mesma altura? Olha, porque essas linhas paralelas me indicam que elas têm a mesma altura. E mais, quando ele faz esse tipo de divisão em triângulos, ele começa a ver que se esse triângulo aqui é igual a esse, ele pode ver isso da mesma forma com o outro. Então ele repara que esse triângulo aqui é igual a esse aqui. Ou seja, o verde é igual a esse azul. Como esse azul é metade desse, olha que coisa interessante. Esse triângulo azul aqui, ó, esses dois aqui são iguais a esses aqui. Por quê? Por causa de uma outra coisa, de uma relação chamada LAL, ou seja, outra relação que é só geométrica, não tem nada a ver com aritmética. Todos os dois triângulos que têm um lado, um ângulo e o outro lado iguais, eles são congruentes, ou seja, eles são iguaizinhos. Então, olha só, esse lado aqui é igual a esse, porque esse aqui é um quadrado. E esse lado aqui faz parte desse triângulo, certo? Então, tudo bem. Esse triângulo aqui, ó, tem esse lado aqui que é igual a esse aqui. Então, repara que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Vou botar outra imagem para vocês verem melhor. Olha só. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, eu tenho a mesma relação do lado de cá. Puxa vida, então o que eu tenho aqui são relações entre áreas. As áreas dos triângulos recortados ali fazem com que a área total desse triângulo, desse quadrado aqui formado sobre esse lado do triângulo seja igual à área desses dois. Puxa vida, vamos ver essa demonstração animada? Então, eu abri meu programinha GeoGebra e vou colocar para vocês aqui uma animação para vocês verem como é que foi a demonstração. Olha a ideia que já tinha nos elementos de Euclides. Vamos verificar? Olha só. Se você correr aquilo ali, você vai ver que os triângulos são iguais, obviamente fazendo com que as áreas geometricamente estejam demonstradas geometricamente de que as áreas realmente são iguais e não necessariamente uma crença de que aqueles valores quadrados seriam todos eles perfeitos, até porque naquela época não se considerava números irracionais, por exemplo, como sendo número, mas uma área ela era considerada como área, certo? Então, agora que a gente viu a demonstração animada, eu posso dizer que tem um mito a menos. O teorema de Pitágoras, na verdade, é um teorema já há muito existente, que foi dado o nome de Pitágoras, sabe-se lá por que tradição. Um abraço. Até a próxima.